Então vamos lá, gente. Descobrimos que o nosso spinor desses dois elétrons na molécula de hidrogênio no estado fundamental tem que ser antissimétrico, né? Agora, a gente já sabe os estados possíveis de dois elétrons que têm spin, ambos têm spin meio, né? Os estados possíveis são aqueles três estados tripleto e o estado singleto. Lembram-se disso, não? Aqui, ó, os três estados tripleto estão aqui, né? Quando eu tenho os dois spins para cima, os dois spins para baixo, ou nesta combinação linear de spins para cima, spins para baixo. Certo? E aí o estado singleto é uma outra combinação linear de spins para cima e spins para baixo. Então reparem agora, gente, que os três estados tripletos são simétricos, né? Ó, vejam, ó, eu tenho aqui os dois spins para cima, o primeiro elétron com spin para cima, o segundo com spin para baixo, né? Quando eu troco os spins de lugar, o que eu obtenho? O mesmo estado, não muda nada. Né? A mesma coisa vale para o estado quando os dois elétrons estão com spin para baixo, que seria o outro estado possível aqui, né? Quando eu troco os spins de posição, nada acontece, né? Não muda nada. Continua sendo o mesmo estado. Então eles são simétricos, né? Mesmo este outro aqui, né, ó, que é a combinação linear de spin para cima com spin para baixo, com sinal positivo aqui, né? Quando eu troco os spins de lugar, o que acontece é que só muda a ordem aqui dessa soma, mas a ordem das parcelas não altera o valor da soma. Portanto, continua sendo a mesma coisa. Né? O que eu estou dizendo aqui, né, assim, trocando em termos mais matemáticos, é que quando eu aplico o operador troca neste estado aqui, eu obtenho o próprio estado. Né? Quando eu aplico o operador troca neste outro estado aqui, eu obtenho o mesmo estado. Então eles são simétricos, né? Já quando eu aplico o operador troca nesse estado, que é uma combinação linear de spin para baixo com spin para cima, cada elétron, né, com um sinal positivo aqui no meio, o que eu obtenho é trocando aqui, ó, troca o primeiro spin que é para cima para baixo, o segundo que é para baixo para cima, e aqui vice-versa, né? O que era para baixo você põe para cima e vice-versa. Percebe? E não muda nada, porque a ordem da soma, das parcelas dessa soma, não interessa. Então, como conclusão, os três estados tripleto são simétricos. Então, eles não servem. Porque lembrem-se que eu precisava de um spinor antissimétrico. Né? Nenhum desses três aqui é antissimétrico, não servem. Vamos ver agora o que acontece com o estado singleto. Né? No estado singleto, pessoal, deixa eu apagar isso aqui, ó, que a gente já te descobriu, né? No estado singleto, o que eu tenho é um sinal negativo aqui, ó, né? Negativo. Quando eu aplico o operador troca, o que acontece é que eu mudo o sinal, né, do spin, né? Muda a orientação do spin. E portanto, eu tenho o que era spin para cima, para baixo, vira para baixo, para cima, né? Portanto, isso daqui acabou sendo a ação do operador troca sobre isso, acabou trocando o sinal. Ó. Isso aqui é menos spin para cima, para baixo, menos para baixo, para cima. Certo, né? Que é menos, né? Menos o estado original. Né? Bom, não preciso nem escrever aqui. Certo, gente? Então o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu aplico o operador troca sobre o estado singleto, que é este daqui, né? O estado singleto, S igual a zero, MS também zero, o que acontece é que eu troco o sinal. Né? Dá para ver por aqui também, né? Ó, que quando eu aplico o operador troca, eu obtenho isso daqui, né, que é menos o resultado da troca, né? Portanto, o estado singleto é antissimétrico. O estado singleto é antissimétrico e é exatamente o spinor que eu preciso, tá? A conclusão é a seguinte, gente. No estado fundamental da molécula de hidrogênio, os elétrons
de cada molécula, né, de H2 estão na configuração singleto, tá? Super interessante isso. Não é qualquer elétron ou qualquer estado de elétron que pode formar uma molécula de hidrogênio. Eles têm que se combinar na combinação singleto, tá? Muitas vezes vocês vão escutar aí de químicos e etc. a seguinte afirmação: que na molécula de hidrogênio os elétrons estão alinhados de forma antiparalela, né? Eles vão te contar a seguinte história: você tem lá dois prótons, né? Que são os íons H+, e aí dois elétrons. E aí, geralmente, muitas vezes o pessoal fala assim, ó, esses elétrons na molécula de hidrogênio, no estado fundamental, tem que estar nesta combinação. Um tem que estar para cima, o outro para baixo. Um tem que ser spin para cima, outro spin para baixo. Um spin up e um spin down. Isso não é mentira, isso é verdade, né? Porque na configuração singleto é o que a gente tem. Tem um para cima e um para baixo. Mas isso não é conclusivo, isso não te conta toda a história, porque eles poderiam estar um para cima e um para baixo, só que na configuração tripleto, correspondente a este estado aqui. Esse estado aqui, né, o estado 1,0 na configuração tripleto, você também tem um spin para cima e um spin para baixo, só que eles estão na combinação linear errada. Tá? Então não basta que você tenha um spin para cima e um spin para baixo. Você tem que garantir, né, que esses elétrons se combinam numa configuração singleto. Tudo bem? Onde realmente um está com spin para cima e outro com spin para baixo, só que o estado correspondente é um estado antissimétrico, que é o que é necessário para a formação da molécula de hidrogênio. Tá? Não basta falar que você tem um para cima e um para baixo. Não, eles têm que estar na combinação singleto. Tudo bem, gente? Para formar uma molécula de hidrogênio. Tá bom? Bom, na sequência eu vou falar, que vai ser o último vídeo do curso, tá? E eu vou falar um pouquinho mais de detalhes para a gente ver, né, observar, né, visualmente a formação de uma molécula de hidrogênio, tá? Usando simulações de mecânica quântica. Tudo bem, gente? Então até daqui a pouco que eu já volto. Valeu!